Ainda, gente. Tô vendo sua tela não, tô vendo só uma foto estática sua. Sim, uma foto estática, não é isso? Isso. 24 de setembro e tal, beleza. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro, saber de vocês, né? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo, Thiago. Enquanto o pessoal vai chegando aí. Tudo bem, Rocha? Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Me fala uma coisa, Vinícius, você comprou a IRBR ontem, amigo? Não, eu pensei em comprar assim, mas depois eu fiquei meio reticente, enfim, como eu já tô pendurado em alguns papéis assim, eu tô me controlando, tô um pouco conservador assim esses tempos, aí acabei não comprando, mas daria uma compra linda, hein? Quase 15%, né, hoje. Eu pensei até que você ia comprar, né? A gente conversou ontem. Foi. Eu acabei, faltou um pouco de coragem assim, aí eu não entrei não, mas fiquei arrependido, né? Não, isso faz parte, deixa passar, tá? A É, gente não pode tirar de mente, gente. Existem oportunidades o tempo todo no mercado. é isso. Então, a gente vai perder algumas e vai entrar em outras. O que a gente precisa entrar é de forma confortável. Se você não estava seguro por qualquer razão, né, ou porque você não tinha um capital, ou porque você não confia na empresa, né, o melhor a fazer é não entrar, né? É É deixar isso. passar Uhum. e aguardar uma oportunidade. Porque toda vez que a gente está posicionado de forma desconfortável no papel, aumenta muito as chances a gente não conduzir esse trade da forma mais racional possível, né? Uhum. E ou encurtando os alvos, ou quando o mercado vem contra a gente abortando a operação, assumindo um prejuízo, né? E numa região que não deveria, você não deveria estopar. Então, o melhor que a gente tem a fazer realmente é selecionar nossas entradas, né? E buscar aquelas que a gente se sente mais confortável e seguro para operar, beleza? Bom, Exato. eu falei para vocês que hoje nós vamos ver um pouquinho como é que a gente usa essa ferramenta do MACD, né, como apoio para as nossas tomadas de decisões, né, principalmente no day trade. Então, vou incluir aqui o MACD é um indicador, né, que está disponível em todas as plataformas do mercado. E existe o MACD linha, existe o MACD histograma, existe o MACD linha e histograma, tá? Eu uso apenas o MACD histograma. E se a gente ver na definição aqui dele, ó, o que é o MACD? É um indicador de momento, né? Desenvolvido por Gerald Apple. E ele foi projetado para medir a intensidade do sentimento público. Ele revela sinais que podem antecipar tendências ou reversões, né? Como divergência de preço. Então, a própria definição desse indicador, ele já, né, denota como é que nós vamos usá-lo a favor das nossas análises, né? Basicamente como divergência de preço. Eu vou inserir e ele tem uma regulagem padrão. Então, tecnicamente, o que é o MACD? Eles são duas médias móveis exponenciais, uma média de 26 períodos, uma média de 12 períodos, aí você faz um roll, né, da média de 26, faz um roll da média de 12, e depois você vai fazer uma média, uma terceira média de 9 períodos, da diferença entre as duas médias. Isso é importante para a gente? Não. A gente tem que ter alguma ideia. A gente está trabalhando com as diferenças entre médias e uma média de 9 períodos feitas em cima dessas diferenças. A ideia é que o MACD ele acompanhe, né, o movimento do preço. Então, você está vendo aqui que o mercado está subindo, né? E de repente o MACD também está fazendo uma subida. E de repente o MACD começa já a apontar, né, para topos mais baixos do que o gráfico está fazendo. Então vamos lá. Quando você tem o preço nos dizendo algo, que eu tenho uma tendência de alta, né? Como é que eu sei disso? Eu tenho topos mais altos, né, e fundos mais altos. E o MACD, ele inverte da tendência de alta para fazer uma tendência de baixa.
a gente identifica o que a gente chama de um ponto ou momento, né, de divergência. Então, o mercado está me dando uma tendência de alta aqui, intermédio de... Isso aqui nos 5 minutos, tá, gente? O mercado está fazendo topos e fundos mais altos, né? Ou seja, eu posso traçar esse tipo de linha e eu percebo que a partir desse momento aqui, ó, eu já tenho o MACD me dizendo, né, que essa média das médias ela já está enfraquecendo, né? Inclusive ele passando a trabalhar na parte negativa, né, do histograma, que é a parte que está do meio para baixo. O que que eu faço? Como eu uso essa informação a meu favor? Hoje nós tivemos um dia, inclusive aqui, meio atípico no mercado pela manhã, né? O mercado abriu levemente negativo, gap de baixa, fez um primeiro rompimento e depois começou a engatar um movimento extenso de alta. Se a gente trouxer Elliott para aqui, a gente percebe que se esgotou todas as ondas de Elliott e ele continuou subindo, mesmo tendo feito mais de 5 pernas de tendência. Então, o MACD hoje ele não foi um indicador que nos ajudou muito. Mas a ideia é, todas as vezes que eu estou pensando, né, em fazer uma operação, eu estou acreditando que o mercado está perdendo a força altista e eu estou pensando em fazer uma venda, eu vou olhar se o MACD, se ele já antecipou essa venda, se ele já entrou numa tendência de baixa, porque aí se eu optar por fazer uma venda, eu vou buscar um movimento mais longo. Hoje, em particular, o MACD ele não fez diferença nos trades de venda, porque aqui nessa venda, em condições normais, ele já tinha que ter perdido, né, essa região aqui, ele já tinha que ter feito um movimento mais longo quando a gente usa o MACD. Por quê? Vamos lá. Esse topo daqui foi feito ainda com o MACD subindo. Mas quando o mercado veio aqui, em que ele marcou esse topo aqui, o MACD já tinha, ó, perdido o seu ponto flat de equilíbrio há algum tempo. Então, essa queda aqui, ela naturalmente deveria ser mais longa, né? Em condições normais, né, a gente teria pego um movimento mais longo, mas isso não aconteceu, tá? Mas se eu tivesse que usar o MACD para tomada de decisão, na hora que se eu fizesse essa venda, eu não iria sair aqui no pullback, porque inclusive, ó, gente, eu vou aproximar um pouquinho. O mercado hoje, né? Vou enxergar melhor. O mercado ele vinha subindo, né? Fez um canal, perdeu o canal de alta. Ele perdeu o canal de alta, me deu um engolfo de baixa, né? Eu tenho o MACD já fazendo fundo, já em depressão. Ele já tinha feito topo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Em condições normais, o mercado ele tinha que ter começado a cair daqui. Mas ele ainda teve força para me dar um novo topo. E aí eu tive o quê? Uma curvatura de topo, ó, clara. Na hora que ele me deu esse candle aqui, primeiro candle de força, depois de toda essa consolidação, foi um candle vendedor, um candle dos ursos, marcava a mínima, ele deu venda aqui, né? Eu não cheguei a participar desse trade, porque eu já tinha fechado meu dia, como vocês puderam acompanhar, né? Na comunidade, eu já tinha encerrado meu dia aqui. Mas em condições normais, na hora que ele perdeu aqui esse canal de alta, né, o mercado ele tinha tudo para cair a partir daqui. Onde é que ele viria? Aqui, ó, nessa consolidação, ele fez uma bandeira aqui e rompeu. Então, teoricamente, ele já teria que vir aqui, a partir desse ponto. Mas por que não veio? Porque quando a gente olhou a SP500 e Dow Jones,
né? Nesse momento aqui, esse pequeno só estava rompendo o topo, né? Inclusive, eles demoraram para fazer um movimento de alta, o Ibov ele antecipou isso, tá? A gente já estava aqui com 1,3, 1,5, quase 2%, e, e a Dow Jones ainda estava amarrada lá perto de 1%. Então, quando o mercado deu o primeiro sinal de fraqueza aqui, que eu me preparei para fazer uma venda mais consistente, né, mais robusta, acreditando que o mercado ele poderia cair aqui, e ele começou a dar todos os sinais de perda dessa região para vir testar aqui os 96.700 pontos, que depois ele veio, né, no final do dia. Mas quando eu acreditei que ele foi cair, o que estava acontecendo lá, esse P500, ele rompeu um topo e começou a romper topo. E o mercado aqui acabou, né, sentindo o impacto desse momento Dow Jones. No entanto, quando o SP500 e Dow Jones eles fizeram um topo e tiveram dificuldade de subir, nós mudamos aqui a tendência, né? E passamos a trabalhar com um movimento de baixa. Vamos lá. O mercado fez uma curvatura de topo, bem característica de inversão de controle de preço, né? Essa linha não existe mais, tá, gente? Já tinha perdido aqui. E aí eu tenho aqui um ponto, né, crítico, que seria exatamente o ponto de controle dos touros nesse movimento de alta. Perdeu aqui, ele está me dizendo que vai cair, tá? Inclusive, ele fez uma bandeira de baixa aqui, ó. Que é uma bandeira de baixa, pessoal. Forte movimento baixista, seguido de uma consolidação. Esse candle daqui, ele nos deu uma entrada de venda, tá? Foi o sinal, rompimento, confirmação da bandeira de baixa abaixo da mínima dele. Projeção desse máximo para baixo. E ele veio direto aqui. Então, a gente teve uma venda aqui, eu não participei, que ele já tinha parado o mercado. Mas, nesse momento, como é que eu poderia usar o MACD, então, agora aqui? Vamos observar que o mercado está caindo, fazendo fundos mais baixos, e o MACD também está fazendo fundos mais baixos. Até que, nesse momento, o MACD começa a me mostrar, ó, fundos mais altos. Então, essa região, a partir daqui, ela começa a me preparar, né? O MACD começa a me dizer que está chegando a hora do movimento da queda, do movimento vendedor, da força vendedora entrar em exaustão. Nem sempre o fundo que vai reverter a tendência, ele coincide com o fundo que reverteu a tendência no MACD. Mas é um sinalizador de que esse movimento ele está próximo do fim. Como é que eu faço? Vou retomar. Ó. MACD aqui está caindo, o preço está caindo. De repente o MACD começa a fazer fundos mais altos. E o mercado ainda nesse ponto, ainda está fazendo fundos mais baixos. Então esse fundo daqui, ele já pode ser, né, poderia ser inclusive o fundo que reverteria a tendência. Não chegou a ser, né? E o MACD continuou subindo, e aí de repente ele fez uma nova sinalização altista e fechou o dia aqui. Então é provável, por esse fundo e pelo MACD está apontando já primeiro uma divergência em relação ao preço, segundo, ele já está virando para a parte, né, de alta, e nos indica que provavelmente amanhã a gente tenha, né, o mercado abrindo em alta, a não ser que saia alguma notícia bastante pesada. Se o mercado estiver neutro, ele vai abrir em alta, porque eu já tenho um fundo duplo aqui, porque o mercado já corrigiu, né? Se eu botar no 60 minutos, a gente vai ver que ele está fazendo uma correção
Ele pode até cair um pouquinho mais nos 60 minutos. Vou jogar a projeção da FIBA. Ele já praticamente testou aqui os 50%, tá? Então, ele já deu conta da sua missão na correção da FIBA, né? A gente usa, a FIBA ela tem uma assertividade ela muito grande nos 60 minutos, tá, gente? Chegou 50%, fez um martelo. Se amanhã o mercado abrir aqui em cima, abrir em gap de alta, ele vem testar os 98 mil pontos. E quando ele chegar aqui, aí é uma outra história. A gente vai ter que ver como é que os ursos vão se comportar, porque se eu tenho uma resistência, eu tenho uma região de controle deles. E quando os touros chegam nela, eles provocam os ursos nessa região, tudo pode acontecer. Um rompimento, uma reversão que transformaria isso aqui em uma consolidação para tentar voltar a testar, ou fazer um topo duplo em M, que poderia chutar o preço de novo aqui para baixo, o que eu não acredito que vai acontecer, tá? Então, vamos ver aqui agora, vamos catar aqui nos 5 minutos, outros momentos em que a gente poderia usar o MACD, voltar bastante a nosso favor, tá? Aqui, por exemplo, não, aqui está alinhado, né? O mercado caindo, o MACD me dizendo a mesma coisa, tá? Quero pegar um momento bem clássico aqui, onde a gente possa usar a divergência de MACD para a gente entender melhor como ela funciona aqui, no dia 24. Então, o que é que eu tenho no 24 aqui? Eu tenho, se você começar a olhar aqui, ó, o mercado está fazendo fundos mais baixos, o MACD também, tá? Então, existe aqui um sincronismo entre o preço e o indicador, fazendo fundos mais baixos, preço fazendo fundos mais baixos. Só que o preço continua fazendo fundo mais baixo e o MACD já apontou um fundo mais alto. Então, aqui eu tenho uma configuração de divergência do MACD. Então, se eu tiver que fazer uma compra, eu não vou fazer uma compra porque o MACD está me dizendo que ele já virou para um movimento, uma provável tendência de alta. Eu não vou fazer por conta disso. Mas se eu for fazer uma compra aqui, nessa região, eu posso apostar num movimento que se inicie, que reverta a tendência. Então, eu vou conduzir o meu trade de forma que ele possa ser um pouco mais longo. Como é que eu faria isso? Ó, eu tenho aqui um padrão comprador, tá certo? E eu tenho vários desafios aqui para essa compra. Então, essa região que seria o pullback desse rompimento, eu tenho esse topo, e observem que o preço parou tanto nessa linha, como nessa. Ok? Por quê? Porque a essência... Hein? Ainda tem o LTB aqui, em cima dele. Tá? Então, tem o LTB, o mercado está muito travado, difícil os touros conseguirem ter espaço para se criarem nessa região em função de tantos pontos de defesa, né, dos ursos. Mas digamos que eu comprasse aqui, né, abrisse mão da LTB, rompeu o LTB, porque eu comprasse ele aqui nesse segundo fundo aqui, tá? Onde ele já se livrou da LTB, nesse ponto, por exemplo. Seria o melhor ponto de compra, né? Os touros já conseguiram negociar o preço e venceram os ursos na primeira fronte de batalha, na LTB, venceram os ursos, né? Aqui no teste de pullback, e agora eu tenho aqui esse topo anterior, e se ele romper esse topo, ele está livre para vir para cá, certo? O fato dele estar livre para vir para cá não significa que ele vem para aqui direto. O mercado ele é ciclo. Ele fez uma correção de baixa e depois ele veio atingir o alvo no final do dia. A dificuldade do day trade é essa. São muitas forças atuando sobre o preço e se você não coloca o stop no lugar certo, há uma grande chance de você ter uma leitura adequada e ser estopado porque não fez a ancoragem gráfica adequadamente, tá? Então, digamos que eu vou comprar aqui. O MACD ele já está apontando alta, inclusive fazendo topo.
Então, ao invés de eu sair aqui, eu posso pensar em fazer um alongamento do meu trade, em função de que o MACD ele já antecipou que o mercado aqui provavelmente ele vai entrar num ciclo de alta, né? Então, vamos ver se a gente pega um outro momento agora contrário, né? De venda. Aqui onde há uma divergência do MACD. Vou procurar toda semana colocar um indicador aqui, né? Explicar como é que a gente usa para que vocês possam, né, testar por si mesmo, né, esses indicadores na prática e verificar se eles são, se eles merecem, né, a confiança e a condição, né, de estar fazendo parte das estratégias de vocês, tá? O que é que eu tenho aqui, gente? Ó, tem o mercado fazendo aqui topos, topo mais alto, e o MACD está alinhado com isso, né? Está alinhado com esse movimento. Mas aí, na hora que o mercado ele rompe essa região e faz esse topo, ele continua subindo, o MACD aqui não só fez um topo mais baixo, como ele virou totalmente para a zona depressiva, para a zona negativa. Então, se eu quisesse fazer uma venda aqui, eu poderia pensar em alongar um pouco mais o trade em função do sinal que o MACD já está me dando de enfraquecimento, né, do movimento. Em vez de fazer um scalping aqui nesse ponto, eu poderia pensar em fazer um movimento mais amplo, de repente acreditando até na possibilidade de ele vir aqui para testar, né, a abertura do dia, tá? Eu gosto de usar o MACD mais no 2 minutos, né? Eu percebo que no 2 minutos, e como é que eu vou explicar isso para vocês? Como é que eu uso o MACD no 2 minutos, tá? Vamos lá. Eu estou vendo um fundo, né? Eu estou vendo uma consolidação aqui. Estou vendo um fundo e eu estou vendo o MACD já virando para alta. Então, muitas vezes, né, como aqui também, ó, tem um fundo mais alto, se eu for fazer uma compra, eu sempre busco, aqui tem ponto para caramba, 170 pontos. Eu sempre entendo que se eu estiver querendo enxergar um fundo aqui, e um MACD em 2 minutos, ele já me deu um fundo mais alto, eu posso arriscar uma compra, né, num padrão de 2 minutos, né, mesmo que não tenha aqui clareza. Eu não tenho clareza, o mercado consolidou aqui no fundo, mas o MACD já está me dando um fundo mais alto. Eu posso arriscar aqui uma compra, né, acreditando na leitura do MACD. Beleza? Então, o MACD é um indicador que, vez por outra, eu acrescento ele nas minhas operações. Nem sempre ele vai dar certo, mas ele nunca deve ser um fator decisivo para você. Apenas se eu for fazer uma compra e eu vejo o MACD me dando uma divergência, eu posso pensar em alongar um pouco mais a minha compra. Só isso. Mas eu não tomo decisões em função do MACD. Aqui mesmo ele funcionou bem. Ó. O mercado estava subindo, né? O mercado estava subindo. E nesse ponto aqui, ele me deu o último topo de alta. Ele me deu mais um topo, né? Desculpe. E nesse topo aqui, o MACD ele já está negativo. Então, se eu fosse fazer uma venda aqui, eu poderia acreditar que esse topo poderia ser o topo que iniciaria uma reversão. Então, tentaria buscar uma venda um pouco mais alongada, tá? O MACD ele não é usado, né? Praticamente não é usado em análise diária, em swing trade. Ele é utilizado como uma ferramenta de apoio, de confirmação nas operações de day trade. Beleza, pessoal? Bom, vamos analisar o Ibov agora, né? Porque hoje foi um dia, essa semana, né? Como um todo, um dia bem sui generis. Deixa eu só ver quem é que está na sala aqui. Ezequias, seja bem-vindo. Felipe, sempre como sempre, nos dando apoio e acreditando aqui no nosso trabalho.
que acontece aqui? Ó? Eu até marquei, né, essa linha aqui, uma linha importante, que seria o pullback desse rompimento, né? E falei para vocês durante o dia que seria desejável que o mercado fechasse acima. Seria desejável que o mercado tivesse fechado acima. Inclusive, até um determinado momento, ele pareceu que ia nos dar um fechamento acima do teste do pullback. Ou seja, o mercado ele tinha essa linha, foi testado uma vez, voltou, fez um topo mais baixo, perdeu esse fundo, respeitou a LTB, a linha de baixo, a linha paralela LTB, e agora ele veio aqui para testar o pullback. A gente sabe que os ursos e touros, os big players, eles são territorialistas. Então, os ursos vão estar sempre tentando empurrar esse preço para baixo o máximo que eles puderem. E eles têm pontos específicos para fazer isso. Um dos pontos, né, é o retorno de toda a linha que é rompida. Então, essa linha ela foi rompida e ela pede um teste. Então, naturalmente, os ursos que vinham empurrando o preço e conduzindo ele e conseguiram romper esse fundo aqui, né, na hora que o mercado ele voltou, o primeiro ponto de defesa é aqui. E a gente vê que funcionou muito bem, né? Então, foi um tanto quanto frustrante, tá? Esse fechamento do Ibov, porque já tinha havido, né, nesse dia aqui, um teste, tá, do pullback. O mercado, os ursos tinham conseguido se impor, e hoje ele estava dando um engolfo de alta. Imagina só, eu tenho aqui, o mercado testou a linha do canal, ia me dar um engolfo de alta, trazendo de volta para cima desse suporte anterior, que passaria a perder a condição tanto de suporte como de resistência, né? Então, se isso acontecesse, a gente abriria alvo para voltar a testar o canal. Enquanto o mercado estiver em canal, ele está caindo, tá? Deixa eu ver como é que foi o volume hoje. Se bem que o volume do Ibov, pessoal, a gente não pode fazer um estudo do Ibov em relação ao volume da mesma forma que a gente faz o estudo de qualquer outro papel no que tange volume. Porque o volume do Ibov, ele é mais ou menos constante, tá? Então, ele não vai nos dizer muita coisa. Se você for observar, né, ele apresenta flutuações de períodos para períodos. Se você vê que se você olhar aqui 2015 para hoje, o Ibov ele teve um crescimento absurdo no volume de negócios, né, em função do número de pessoas que passaram a operar o mercado nos últimos 2 anos, né? 2016 para cá o mercado só fez subir até esse pico aqui em 2020. Isso faz com que entre muita gente buscando a renda variável como uma alternativa para compensar a perda de rentabilidade dos seus ativos de renda fixa, né? Então, a perda de rentabilidade da renda fixa, somada, né, a esse ciclo de alta aqui, que o Ibov, né, impôs, né, os touros controlando o preço durante 3 anos, mais redução da performance da renda fixa, fez com que houvesse um volume assustador, um aumento de volume assustador no volume financeiro, decorrente do ingresso, né, de novos players do mercado. Hoje já passamos de 2 milhões de players, e eu me lembro que quando eu entrei no mercado há 14 anos, nós éramos 600 mil. Né? Então, em 14 anos, nós conseguimos ter um crescimento de 300%. 2 milhões é um número significativo, não é um lixo. Não é um lixo, não representa 1% da população do país. Quando você olha Estados Unidos, 55% da população tem algum capital em renda variável, né? Em outros países também. Naturalmente, existem várias razões, né? Existe a questão educacional, existe a questão de que nos Estados Unidos a renda per capita é maior, possibilita você fazer economias ao longo de sua vida de uma forma natural, né? Você também tem a questão dos juros baixos, né? Historicamente, há mais de 50 anos. Então, você tem esses 3 fatores.
juros baixos de renda fixa, uma educação financeira do nível melhor, né? E o mercado, né, buscando, né, alternativas para a sua rentabilidade. Então, a soma desses fatores, desculpa, e um aspecto, uma característica do povo americano de ser um poupador, né, de gerar economias. Então, esses três aspectos fazem com que, né, você tenha um número significativo de pessoas operando no mercado. No Brasil, a gente vive uma outra realidade, então, naturalmente, a gente não pode cobrar que seja muito melhor do que o que está sendo hoje, né? Mas estamos crescendo, isso é um bom sinal. Então, tem um mercado aqui tentando, tá, se impor, e por enquanto, nós estamos aqui, o mercado escorregando na, na, na linha de baixo da LT, desse canal de baixa. Isso não é uma coisa ruim não, tá, gente? Não é uma coisa ruim não. Quando o mercado ele começa a passar bastante tempo segurando nas linhas de baixo, ao contrário do que muita gente pode achar, que em qualquer momento ele pode perder essa linha, né? E fazer uma correção maior, né? Por incrível que pareça, quando ele passa muito tempo, né, se escorando numa linha e não perde, a tendência é exatamente o oposto. Olha aqui, ó. Quanto tempo ele tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, e aí os ursos enfiaram, né, a pata na cara dos touros e jogaram para baixo. Então, se o mercado passar aqui mais 2 ou 3 dias, tá, escorregando pela linha de baixo, do canal de baixa, isso vai nos dar uma condição muito boa para um movimento explosivo na direção contrária, que foi o que aconteceu aqui, ó. O mercado passou bastante tempo tentando romper 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, até que os touros eles perderam a condição, né? Perderam a condição de empurrar o preço e o mercado desabou. Mas agora ele começa a trabalhar exatamente no lado oposto. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele trabalhando na linha de baixo seguidas. Isso começa a criar, né, uma condição dos ursos dizerem assim, não estão conseguindo romper isso. E aí os touros, né, vão ganhar força, né, ganhando fôlego, enquanto os ursos não conseguem romper a linha de baixo, a perspectiva é ele buscar alta. Então, continuo achando que o mercado é para cima, continuo achando que o mercado vai testar, né, os 105 mil pontos antes de perder os 92 mil. E espero que ele não chegue aqui nos 92, que ele consiga, né, segurar nessa região mesmo, porque eu tenho aqui também essa linha intermediária, né? Eu espero que ele consiga, mais 2 ou 3 dias, romper, e aí ele vai nos dar uma condição de fazer um movimento para testar os 105 mil, e aí ele pode consolidar um pouco e romper, beleza? Bom, vamos ver aqui agora, pessoal, os papéis, né? Vocês podem... Opa, Sandra, boa noite, querida. Boa noite, Rui. Rui, você estava com uns quilinhos a mais nessa foto, é impressão minha, meu amigo? Você está mais magro atualmente? E aí, Aí eu Thiago? tava mais magro, por incrível que pareça. É mesmo? É. Pessoal, vamos pedir aqui os papéis que vocês querem que eu analise para posições de day trade e swing trade. Bom, Felipe, eu vou dar uma olhada aqui, né? Ele está me perguntando se teria alguma região aqui da FIBO, né? Vamos dar uma olhada. Podem pedir os papéis, tá, gente? Bom, o que acontece aqui, ó? Vamos lá, vamos tentar usar a FIBO aqui. Então você vai dizer o seguinte, Rocha, onde é que eu vou pegar essa FIBO? Vou limpar aqui tudo, tá, pessoal? Enxergar melhor. A gente sabe que a Fibonacci, ela é uma ferramenta que nos dá, né, a condição de ver, depois de um movimento de alta, o quanto ele vai corrigir de baixa para fazer um movimento saudável, tá? Aí você me pergunta, a gente pega essa Fibo desse fundo para cá, desse fundo para cá, né? Como é que a gente faz? Se houver uma dúvida em relação da onde a gente deve puxar Fibo,
né, porque eu tenho aqui uma perna de alta, depois eu tenho uma nova perna de alta, a gente vai para um tempo maior. Vou botar o semanal. E aí, quando a gente vê um semanal, ó, a gente consegue ver, né, que de repente a gente pode puxar uma fibo do próprio fundo. Se eu puxar uma fibra aqui do fundo, o mercado ele tem, que é onde o ogro, né, tá projetando mais ou menos, ele tem espaço para cair para essa região, né, sem que a gente fique em desespero, achando que o mercado agora vai voltar a perder fundo nem nada. Ele pode tranquilamente vir aqui, ó, nos 90 mil pontos, para voltar a subir para romper topo. Quando a gente pega uma FIBO do semanal. Se eu voltar para o diário, eu tenho aqui movimentos intermediários, tá? Eu posso pegar, então, a FIB e projetar desse fundo aqui. Se eu projetar a FIBO desse fundo e trouxer ela aqui para cima, ela tem ainda um espaço para tocar na primeira linha de FIBO. Essa primeira linha de FIBO, ela é o nível de 38,2% da correção da FIBO. 38,2%. Essa segunda linha, a central, é 50%. E a terceira é 61,8%. Ok? O que é que o mercado nos ensina? Que os movimentos, né, mais saudáveis, as correções são feitas em 50%. E aí vai coincidir, mais uma vez, com aquele ponto dos 90 mil. Tá? Seria saudável o mercado vir aqui nos 90 mil antes da eleição americana, né, para que a gente possa, com a eleição americana, caso o Trump ganhe, né, e eu acredito que isso que vai acontecer, eu não me lembro de um presidente americano que não tenha sido reeleito, inclusive aqui no Brasil, com exceção dos que foram, Tancredo morreu, né? Collor sofreu impeachment, mas Fernando Collor foi eleito, Lula foi eleito, Dilma foi eleito. Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Mas a reeleição ela é natural. Ela é natural numa república democrática, né? Até mesmo porque há uma acomodação do eleitor, né? Há uma aceitação até dos governos quando não são muito bons. E aí, entre o que não está sendo muito bom ou o risco de ser pior, né, o eleitor ele acaba revalidando o seu voto. Né? Então, no governo americano, nos últimos 50 anos, todos os presidentes foram reeleitos. E Trump não é um presidente que está fazendo um governo ruim a ponto dele ser eleito. Naturalmente, tem ali, né, a oposição dos hispânicos, né, a oposição das minorias, né, dos gays, dos negros e tudo, que nitidamente Trump vem demonstrando alguns sinais de que não se interessa muito por minorias, né, diferentemente do Obama, e a gente até entende as razões pelas quais Obama era mais focado em minorias do que o Trump, porque ele vem de uma minoria, né, e de várias minorias. Então, mas não acredito, tá, que não haja reeleição, né? Sempre tem uma primeira vez para tudo, né? Mas eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Economicamente, os Estados Unidos ele vem muito bem, né? Inclusive lidando com essa crise do ponto de vista econômico de uma forma bastante ativa, né? Derramou trilhões de dólares na economia, sem a menor preocupação com o que isso poderia acontecer no longo prazo em relação ao enfraquecimento, né, da moeda mesmo, porque era interessante para ele fazer isso. A moeda americana estava muito forte em relação ao euro, o que afeta, né, a balança comercial, faz com que o produto americano se torne caro, e um produto caro ele tem dificuldade de conquistar o mercado externo. Então, tudo que o Trump queria era uma desvalorização da moeda. Ele já vinha tentando fazer isso de outras maneiras, e de repente a quarentena e a pandemia ofereceu a condição dele emitir moeda, dele assumir risco, dele se endividar, do governo se endividar, né, e com isso desvalorizar um pouco o dólar em relação ao mundo, né, é o que ele queria,
e aí ele cria liquidez no mercado, ele bota muito dinheiro. Quando houver as primeiras recuperações, a recuperação econômica começar, vai ter muito mais dinheiro no mercado do que tinha antes. Isso indica que a gente deve ter um novo período de crescimento econômico. Então, seria interessante até, né? Eu sei que é difícil dizer isso para quem está comprado, eu estou comprado em 3 papéis, no lucro apenas em um. É difícil a gente dizer isso, que seria legal se o mercado viesse 90 mil, né? Antes da eleição. E aí, com a eleição, a gente pode fazer uma perna de alta. E aí sim, né? Chegar no ano que vem acima dos 220 mil pontos, que foram o nosso topo histórico, tá? Mas, de fato, nesse momento, o que a gente tem aí são correções, Felipe, saudáveis nos 90 mil pontos, tá? Vamos lá. Eleição é quando? Olha, são sendo 2 etapas, até postei no grupo outro dia, Vinícius. Primeiro vai ser elegido, né? Porque a eleição lá americana, ela é indireta, né? Porque o povo, ele elege os seus representantes, o colégio eleitoral, né, em cada estado, e aí o colégio eleitoral naturalmente vai atender, né, os anseios de suas bases, mas são os representantes, os delegados que vão eleger o Trump no segundo momento. Então, agora em outubro, tem a eleição do colégio eleitoral e em dezembro, a eleição de fato do presidente da República. Beleza? Então, até Ok. dezembro, se ele vier nos 90 mil pontos e começar a apontar numa alta, seria interessante para a gente, pessoal. Mas, né, eu acredito que ele possa iniciar a qualquer momento, né, uma retomada aqui desse ciclo, porque o mercado está muito bem intencionado, desejoso, né, de que a gente volte a recuperar aqui a máxima, porque o mercado americano ele já fez máxima, ele já se recuperou da queda, né, provocada pela quarentena. Naturalmente, agora ele está fazendo uma correção, mas ele já fez topo histórico e a gente está atrasado em relação a alguns mercados no mundo. Então, o fato da gente estar atrasado em relação, principalmente ao mercado americano, faz com que essa correção agora, ela não tenha um alvo, não tem tanto espaço para cair, né, quanto os Estados Unidos, que ele pode cair bem mais. E é exatamente isso que está atrapalhando, nesse momento, o nosso índice. Mas vamos acreditar que a gente possa, sim, amanhã, testar mais uma vez, né, essa resistência que virou suporte e agora voltou a ser um ponto importante, né, relevante nessa caminhada do índice. Vamos acreditar que ele possa jogar aqui para cima um candle, fazer um candle de força compradora acima dessa linha, e aí a gente acreditar, né, em mais algumas semanas. Não é fácil se livrar de um canal, tá? Não é fácil se livrar de um canal. Os canais normalmente eles apreciam no preço, mas esse canal já está bem grande, né? A gente está falando de final de julho, né? Final de setembro. Então, 2, 3 meses aí, normalmente, né, é um ciclo, e normalmente o mercado ele não faz um canal de baixa e ele simplesmente desaba para poder fazer um movimento climático de pânico. Se ele tiver que continuar caindo, ele vai continuar se escorando aqui no canal, certo? Se o mercado continuar caindo, ele vai se escorar no canal até chegar aqui, né, nos 93 mil pontos, que é o primeiro alvo. Ele não vai fazer um candle gigantesco, perde o fundo, desaba. Não faz o menor sentido. Precisaria ter uma crise muito grande, tá? Para que ele perdesse realmente o fundo do canal de uma forma catastrófica para poder abrir alvos mais baixos, né? Vamos ver aqui, pessoal, o que é que vocês pediram aqui. Vamos dar uma olhada no dólar também, viu? Vamos ver aqui, né? Vou pegar o pedido do pessoal. Bom, Vinícius, a gente já tinha feito até um estudo desse papel umas semanas atrás, né? Eu tenho esse fundo. Veio aqui, testou o fundo, fez um canal de baixa,
Olha um canalzinho lindo, canal de baixa, né? Rompeu o canal de baixa, naturalmente ele veio e beliscou aqui esse topo anterior, rompeu, ele está indo para cima, tá? Você está comprado nesse papel? Tá em São Não tô Paulista? com... É bonito esse gráfico. Eu tava pensando em fazer day trade nesse papel amanhã, acompanhar ele durante o dia. Aí é que tá, né? Aí é que tá. A gente pensa em comprar depois que o mercado nos convence que ele tá forte de alta, mas a gente vai querer comprar depois desse movimento todo. Não Tá. faça isso, né? Espere o quê? Espere ele fazer uma correção. Espere ele. Já passou do ponto de entrada, tá? 2 vezes. Se você quiser, espere ele tentar fazer um teste aqui dessa linha. Se ele entrar força compradora aqui, você pode comprar, tá? Uhum. Ou se ele romper aqui. Mas se ele romper direto, com esse movimento, eu não compraria aqui, Entendi. tá? O ideal dos mundos, qual seria o melhor cenário para a gente pensar em comprar esse papel? Ele testar esse topo e não passar de primeira. E fazer um pullback. E aí, se ele me der um fundo um pouco mais alto, ou de preferência, se ele nos der um fundo aqui, aí seria uma boa compra nesse ponto. Acho que comprar aqui é temerário. Pode dar certo? Pode. Mas o que é que já falei para vocês, pessoal? Não é questão de dar certo. É questão de atacar o preço, né, onde todas as condições são ao nosso favor. Onde eu tenho probabilidade e eu tenho gerenciamento de risco. Você não tem gerenciamento de risco aqui. Você tem probabilidade. O que ele está me dizendo? A probabilidade é ele vir testar aqui. Os touros provocarem os ursos. Depois de todo esse movimento, o que acontece com o canal de baixa? A gente já viu em sala de aula, tá? Quando se rompe um canal de baixa, tá? Ele vem para o topo do canal. Isso é clássico, isso é análise gráfica. E ele está vindo para cá. Então ele teria 80% de chance de vir aqui antes de perder esse fundo. Mas olha o gerenciamento de risco disso. Ganho para stop. E se ele voltar aqui? Ele pode passar semanas em você pendurado aqui no topo, ou ter que stopar com day trade, né? Ou tem que stopar, porque aí é que tá. Aí eu vou fazer um day trade amanhã, beleza. Você vai stopar? Ou se você comprar e ele não subir, você vai dizer, eu vou botar na carteira. E aí se você Não, disser, eu vou botar... diga. Stopar. Você tem que stopar. Se você disser, Rocha, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o primeiro fundo, tá? Espera no day trade ele fazer um fundo. Perfeito? Não compra na abertura, pelo amor de Deus. Espera ele fazer um fundo. Você comprou para fazer um fundo, beleza. Se você tiver condição de estopar ele, se ele perder o fundo. Se Sim. você não tiver condição de estopar, se você for dizer assim, eu vou comprar, mas se ele não subir logo, eu boto na carteira, isso é muito perigoso. Sim. Porque ele pode simplesmente deixar você, mais uma vez, preso em papel. E enquanto Tem ele muito não... espaço. tem muito mais espaço para ele corrigir aqui, mesmo porque quando ele rompeu aqui o canal, ele não veio testar aqui o canal. Ele não Isso. deu fundo. Como é que a gente opera canal, pessoal? O mercado está em canal de baixa. Como é que você opera canal? O mercado rompe, você não compra aqui, certo? Você vai esperar o próximo fundo. Você vai esperar o próximo fundo, que normalmente é o quê? Um pullback para você comprar aqui. E ele não deu um pullback. Ele não veio aqui, ele não se aproximou do rompimento. Então ele está muito forte de alta, tá? E essa força compradora, ela pode empurrar o preço um pouco mais até rasgar aqui. Nunca compre aqui. Nunca compre, porque ele não fez pullback aqui no rompimento e não fez pullback aqui nessa linha. Então ele está devendo aqui 2 pullbacks. Então qualquer compra em rompimento, ele pode deixar você pendurado no topo e voltar, meu amigo. Aqui você vai ter 8, 9, 10%. Você pode ficar preso aqui durante dias ou semanas, tá? A não ser que você tenha muito dinheiro para sustentar, a transmissão paulista é um papel excelente, tá? E está perto, né? Já de nem tão perto assim, mas é um papel. Inclusive, você pode enxergar isso aqui como uma bandeira de alta, ó. Vamos botar aqui. A gente pode pensar, né? Pensar trabalhando toda essa amplitude do movimento. Então, se a gente enxerga essa amplitude do movimento, a gente pode projetar um alvo
Ó, fora aqui até do meu note, né? Nem dá, o meu note não me dá o espaço para projetar o alvo. Mas dá para projetar uma máxima histórica dele daqui a alguns meses. Então, é um papel bom para você ter numa carteira? Sim. Mas você tem que pensar, se eu vou botar o papel na carteira, eu não posso contar com esse dinheiro no curto prazo. Ok? Não posso contar com esse dinheiro. Não posso contar com esse dinheiro nos próximos 2, 3 meses. Então, se você tem essa condição, né, não deixa de ser um bom papel. Transmissão Paulista é um papel fantástico. Não deixa de ser uma boa opção para você colocar na carteira. De como position trade, não dá, tá? Porque o alvo são 9% com um stop de 24%. Mas, se você pensar em colocar na carteira de longo prazo, não é um papel ruim. Então, assim, dá para operar ele para position, Rocha? Não. Porque o alvo de recuperação tem 10%, o stop está 27%. Dá para fazer swing trade? Nesse momento, não. Não é um bom ponto para pegar. Agora, dá para botar esse papel para fazer minha carteira de dividendos longo prazo? Dá. E para day trade? Se você tiver condição de estopar amanhã, faça. Mas pegue o fundo. Compre num fundo. Não compre num rompimento de topo. Porque ele pode chegar aqui e já abrir aqui, ó, com... Cara, tá tão perto daqui, né? Porque é um papel de 22, é capaz de ele já abrir aqui amanhã, beliscando aqui esse topo e voltar, tá? Se esse papel abrir aqui, não compre. Se ele abrir perto daqui, não compre. Onde é que você poderia pensar em fazer uma compra? Se ele abrir em gap de baixo. Espera um fundo, né? Vê se esse fundo tem aqueles padrões que a gente usa, se ele dá um martelo bonito, se ele me dá um engolfo, se entra, né, força compradora legal, se tem espaço para comprar, você pega um papel que está com força compradora, dá para você fazer. Agora, se ele abrir aqui em cima, esqueça a compra. Faz Porque sentido. basta, gente, que ele abra com 0,1% para ele já estar testando o topo. Rocha, se ele abrir com 2%, não compre. De jeito nenhum. Se ele abrir já com 2% aqui e romper, não compre. Porque vai entrar força vendedora aqui. Né? E a probabilidade dele estopar aqui no day trade é grande. Então, quando é que eu poderia dizer o seguinte? Vinícius, compre, faça um day trade aproveitando essa força compradora. Se ele abrir em gap de baixo. Certo? Se abrir em gap de alta, esqueça. Entendido. Vamos ver aqui. A gente vou dar uma olhada, Rui, já no dólar. Vamos ver os papéis primeiro, gente. Magazine Luiza e BRML4, né? Vamos lá. Vamos ver Magazine Luiza. Rompeu essa LTB short, tá? Que a gente tinha marcado. Tá aqui trabalhando esse ponto, ele não tá muito preciso, mas vamos marcar mais ou menos aqui. Consolidou aqui, eu tenho uma outra LTB aqui, que ele está tendo dificuldade de romper, tá certo? Então, assim, é complicado pensar em comprar agora. Ele fez um candle bonito, mas parou exatamente no teste da LTB. Eu tenho esse triângulo aqui, LTB junto com um suporte, eu tenho um triângulo ascendente, vamos esperar ele romper. O problema é que esse papel, quando ele rompe, é tipo aquele cara que entra em casa que metendo o pé na porta, né? Ele já vai arregaçando tudo. Ele pode chegar aqui, meter um candle aqui, como é que a gente vai comprar aqui? Então, para a gente pensar em comprar Magazine Luiza agora, a gente precisa que ele rompa esse topo. Se romper, pode comprar, tá? Se romper, pode comprar. Ele rompa esse topo. Ou que ele segure um pouquinho mais aqui, ó. Mais uns 2 dias ou 3, para que ele se livre dessa LTB, né? E aí ele possa nos dar, se livrar também dessa regiãozinha aqui, ó, gente. Que aí ele consolidou. De repente ele faz isso e a gente compra. Mas o melhor ponto para comprar a Magazine Luiza hoje é se ele romper os 97. Agora, a gente sabe que a Magazine Luiza tá para fazer um split, né? Um desdobramento. Que é um que ele abrir. Por que vai comprar agora? Né?
que vai comprar agora? Espera o desdobramento. Assim que acontece o desdobramento, entra muita força compradora, o papel vai passar a valer 20 e poucos reais. Mais uma vez, né? Pela segunda vez em 2 anos. Não sei se vocês sabem, antes antes da Magazine Luiza estar trabalhando a 22, 20 e poucos reais, né? Em 2019, se eu não me engano, meados de 2019, a Magazine Luiza valia 240 reais. E aí foi feito um desdobramento, né? Em 10 vezes, se eu não me engano, 10x, e ela passou a valer 20 e poucos reais, 24. Teve a pandemia, agora voltou a valer 90 e poucos. O mercado vai fazer um novo desdobramento. Agora, vamos imaginar ela a 90 reais, dividido, se eu não me engano, em 4 ou 5 vezes, né? Tanta informação na cabeça que eu não me lembro se vão ser em 4 ou 5. E vai voltar a valer 20 e poucos reais, né? Então, se ela vai fazer esse desdobramento agora, né? Para que eu vou comprar agora? Espera fazer o desdobramento, vai entrar muita força compradora. Vamos deixar de tentar antecipar, né? Vamos reagir. Não vamos antecipar, vamos reagir ao mercado. Então eu, não sei quem colocou, não me lembro agora, eu só pensaria em comprar Magazine Luiza depois do desdobramento. Porque você pode até comprar uma quantidade maior, né? Vai ficar até melhor. E Brasil Malls eu estou nesse papel, tá? Estou desvalorizado, eu comprei por aqui, né? Não me lembro. Estou pronto para fazer um aumento de posição, né, nessa região. E aí, opa, BRML4. Então, o que acontece? Eu estou esperando o mercado me dar entrada de força compradora, né? Eu tenho uma região aqui intermediária, eu marquei essa região aqui, que não é o fundo correto, mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. Toda vez que o mercado faz um fundo, ele faz um fundo importante, e ele entra com um candle de força compradora, eu acho que eu já falei isso. Esse candle é um ponto. Esse marabozu aqui, ele vai servir como ponto de controle dos touros. Então, ele está exatamente testando esse marabozu, que foi o primeiro que deu um sinal de força compradora, em que ele deu a entrada compradora. Então, esse candle, ele passa a ser um candle de referência e o mercado está testando ele. O que é que eu quero? Ou o que eu desejo, né? Que acontecesse aqui. Amanhã ou depois, o mercado me dê um candle de força compradora. Porque aí o que eu vou fazer? Ele me dá um candle de força compradora. Meu preço médio, se eu não me engano, foi nesse dia que eu comprei aqui, tá? O preço médio está aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento de posição, de forma que eu traga o meu preço médio abaixo dessa linha. Certo? Porque se ele der um padrão comprador aqui, ele vem testar essa linha. Se eu faço um aumento de posição aqui e o mercado e o meu preço médio ele fica acima da linha, eu estou errado. Por quê? Porque o mercado ele pode bater aqui e voltar para testar fundo e até perder. E eu vou ter colocado esse preço aqui, aumento de posição aqui em vão. Então, para que eu possa fazer um aumento de... Rocha, pô, como é que você faz médio e tal? Vocês sabem, né, que o capital que eu tenho, né, para abrir operação, capital sendo X, né, que cada swing trade eu opero com 30 mil, então o que é que eu faço? Eu divido em 3, né? 3 lotes de 1.000. Quem é aluno da gente há algum tempo, de 10 mil, né? Sabe disso. Então eu nunca entro com mais de um lote. Toda abertura de posição, toda operação minha é por região. Toda. Então eu compro. Se o mercado pede o fundo,
eu espero ele chegar no fundo mais baixo, aumento minha posição, né? O que eu faria aqui. Mas para aumentar a posição aqui, eu preciso jogar meu preço médio para onde, caso o mercado me dê aqui, ó, uma compra, fez um doji, ele vem testar aqui. E aí o que que eu faço? Eu fiz uma primeira compra aqui, né? Faria, nessa hipótese, uma segunda compra aqui, de forma, posso até comprar um pouco mais do que 10 mil reais. Tá? De forma que eu chute o meu preço, traga de volta, puxe o meu preço médio para aqui. E aí, se a operação fluir conforme a probabilidade, na hora que ela vem aqui, o que é que eu faço? Eu fico dizendo, não, agora eu vou ter esse ganho com 2/3 da minha mão cheia. Não, negativo. Na hora que ela vem aqui, o dinheiro que eu coloquei aqui de compra, eu fecho. 0 a 0. Continuo com 1/3 da minha mão. Vamos lá, gente. Aqui eu não tinha 1/3. Eu tinha 1/3. Aí aqui eu botei mais 1/3, né? Tenho 2/3. Se a operação der certo, quando o preço chegar aqui, eu zero esse 1/3. Faz isso. Porque agora meu preço está aqui, pessoal. Não é mais aqui. E eu continuo com apenas 1/3 da minha mão. Eu ainda tenho 2 tiros para dar. Ok? Se ele bater aqui e voltar para o fundo de novo, eu só estou com 1/3 da minha mão, inclusive com um preço muito mais baixo do que a entrada inicial. Isso é gerenciamento de risco. Se ele perder o fundo aqui, eu tenho mais 2/3 para botar. Agora, se ele segurar aqui de novo nesse fundo e me der outro padrão de compra, eu aumento posição? Não. Porque meu preço médio já está aqui. Eu preciso que ele rompa. E eu preciso ter bala. Né? Eu preciso ter munição para poder discutir o preço mais embaixo, caso ele caia. E aí, se ele subir aqui, eu já estou, quando ele voltar no meu preço de entrada, eu já estou ganhando dinheiro. Perfeito? Essa é a única maneira de operar fazendo swing trade, gerenciamento de risco? Não, é a minha. Mas funciona há muitos anos. E eu preciso compartilhar com vocês. Pode deixar de funcionar em algum momento? Pode. Mas enquanto estiver funcionando, eu estou usando. E vamos dar uma olhada aqui agora também no dólar, né? Vamos dar uma analisada no dólar hoje. 5 minutos. Ó, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte: no diário, o dólar já estava testando resistência. Então era natural pensar na hipótese de uma queda, né? Vou tirar até esse aqui que já foi rompido, ajustar essa. Ó, como é que a gente ajusta a LTA, pessoal? Eu tenho um mercado me dando fundo, perde a LTA, depois ele volta a trabalhar acima dela. Esse fundo foi mais alto do que esse? Foi. Então, só obrigado a ajustar. Então, a LTA passa a ser essa. Vou fazer de novo. Eu tenho um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, não é isso? Fundos mais altos, um topo mais alto que o anterior. Tem uma tendência de alta. E aí o mercado perde a LTA. Né? O que é que eu faço agora? Eu vou deixar aqui até o resto da vida? Não. Eu tenho que esperar o próximo fundo. Esse fundo é mais alto do que esse? O mercado continua em tendência de alta? Continua. Só que essa LTA agora não suporta o movimento. Não sustenta-o. Então eu ajusto. Tranquilo? Só que aí o que, que acontece, Rui? O mercado vem e para na linha. Olha só. Eu dou risada, pessoal. Porque tem muita gente que diz aí por aí, né? Não, porque análise gráfica, o mercado não respeita, tal, né? Inclusive, Rocha, Diga.
Inclusive, no 60 também tinha deixado um martelo nos 60 minutos. Né? Agora, olha só que legal aqui. Eu tenho esse topo. Olha onde o preço foi. Ele lembra que isso aqui era um candle positivo pela manhã. Onde ele foi? Desculpa avisar, gente, mas eu acho isso é lindo demais, sabe? O preço foi no preço exato, bateu lá e voltou. O que aconteceu aqui, pessoal? Quem foi que fez essa descida? Foram os ursos. A gente tem que enxergar o mercado. A gente precisa acreditar nisso, gente. A gente precisa acreditar nisso. Eu tenho um urso aqui, ó. Nessa região. Isso é um urso, pessoal? Isso é um coelho, Rocha. Tá mais para um coelho, né, Daniel? Eu tenho um urso aqui nessa região, pessoal. Chegou aqui, o que é que os touros fizeram? Provocaram os ursos. E os ursos enfiaram a mão aqui. E muita gente perdeu dinheiro nessa queda. Beleza? Vamos entrar. Então, o que acontece? Quem está pensando em comprar, e o mercado está testando aqui essa linha do diário, não pode comprar aqui, esse topo. A probabilidade aqui de entrar força vendedora. E aí, qual foi o padrão que ele me deu aqui? Ó, uma pinça de topo. Devolveu igualzinho. Se amanhã o dólar abrir abaixo de 5.489, ele vem buscar a média móvel. Num dia só, pode ser que sim, pode ser que não. O que você acha, Rocha? Acho que se ele abrir aqui, se ele perder aqui os 5.490, ele vai derramar. E pode ser rápido, tá? Que tem espaço para cair. Mas vamos ver como é que foi o movimento no intraday, tá? Vou botar nos 5 minutos. Bom, vamos lá. Rocha, hoje Diga. Hoje, nos 5 minutos, no segundo candle, eu fiz uma compra. Porque Nesse? ele testou uma linha de um canal aí de alta. Se você der o zoom, abrir o zoom, ele tá num canalzão de alta aí. Ele testou esse canal. No segundo candle, eu abri uma compra. Eu não quero nem saber o desfecho dessa compra aí. Mas conseguiu botar dinheiro, ganhar ou tomou? Não, Bateu quando ele me deu 6 pontos, eu botei no 0-0. Achei que ele ia continuar subindo, mas não subiu, não. Por que ele não subiu? Tá aqui a explicação. Porque aqui vai ter confronto e nem sempre vai subir. Então, o que ele fez aqui? Ó? Eu estou fazendo aqui, estou tentando romper. Mercado abre embaixo, isso aqui vira topo. Por que isso vira topo? Porque o mercado abriu um gap de baixo. Esse candle vai exatamente aqui, entrou força vendedora, derrubou. E aí meteu esse candle que rompeu a LTA que você marcou. E aí o que é que eu tenho aqui, gente? Ó, tenho aqui que ele violou. Eu tenho essa região aqui travada. Não chegou a vir aqui no primeiro teste, mas segurou nela no segundo. Por que eu marquei aqui? Ó, consolidação, rompe, fez pullback. Eu tenho que ter essa linha aqui no meu gráfico. Ele poderia ter vindo aqui? Sim, poderia ter vindo aqui. Aí ele me deu esse engolfo é parcial, não é um engolfo para comprar, tá certo? Porque ele não engolfou a sombra. Aqui tem risco. Por que tem risco? Eu tenho essa linha como alvo. O que é que poderia acontecer aqui nessa queda? Ele poderia simplesmente vir aqui, fazer uma pequena correção e vir aqui para testar esse fundo. Não fez, entrou força compradora e saíram as notícias. A gente sabe que pela manhã teve notícia, seguro-desemprego, licença para construção de novas casas nos Estados Unidos, fala de Powell, né? Powell, que é o atual presidente nacional do Fed. O Fed tem vários presidentes regionais, o Powell é o nacional. Então, não dá para comprar aqui. O que é que eu estou vendo aqui? Eu não estou vendo nada aqui. Nada. Aí ele vem aqui, ó, me dá essa venda. Que hora é essa aqui, gente? Falta 10 minutos para abrir o mercado americano. Hora do loss, não dá para pensar e fazer nada aqui.
Mesmo porque esse suposto M aqui, ó, tem um M aqui? Tem. Um topo duplo, ele já veio aqui no fundo, ó. Onde ele parou? Se ele perde esse candle aqui, ó, vamos imaginar o que poderia ter acontecido aqui. Vamos enxergar. Eu tenho um M, tenho. Agora, é para vocês enxergarem esse M? Não, porque isso aqui está sujo. Vamos trabalhar só padrões mais limpos. Quando ele vem, ele para aqui. Se ele perde esse candle, pode vender. Porque ele vai vir ou aqui, nesse novo suporte, ou aqui. Tá certo? E observe aqui essa linha que eu marquei. Olha o que aconteceu quando ele chegou aqui. Ele chegou e subiu. E depois não teve força. Os ursos foram contundentes. Mas não estou vendo nada aqui. Ele rompe essa consolidação. Né? Olha, Diga. Rocha, inclusive essa queda desse topo aí coincide com a divergência de MACD. É, né? Se Beleza. você botar Agora, o MACD aí, dá uma divergência. maravilha. Agora, olha que legal, gente. Ele rompe essa congestão aqui. Eu tenho um alvo curto. Não vou comprar. Lembra que a gente viu no diário o que é que isso representa? Representa o topo de agosto. Não vou comprar. Mas aí, ele chega exatamente no topo de agosto e faz o quê, pessoal? Faz o quê? Ó, dê uma olhada nesse padrão aqui, ó, porque é um padrão muito, muito legal, que é um engolfo de baixa, sendo que o engolfo fez a máxima. Esse padrão é mais forte do que fazer com as cores certas, né? Verde, candle de alta. Vamos imaginar que isso tivesse acontecido assim. No topo também, tá, gente? Engolfo de baixa, não é isso? Esse aqui é mais forte. Porque esse candle chegou a fazer a máxima, tentou romper, não conseguiu, e ele mesmo, ele conseguiu fazer, em relação a esse candle, máxima e mínima. E engolfou. Então, isso aqui é venda. Inclusive, por quê? Porque a venda, ele já conseguiu trabalhar abaixo, dentro do corpo desse master aqui. Não podemos dizer que isso seja uma deriva de baixa. Tem poucos candles acima desse movimento para a gente considerar a deriva. Não houve uma troca de mão de forma suave, continuada. Foi abrupta. Mas passou para aqui, ó, ele vem. No mínimo Agora, aqui. ô Rocha, Diga. esse engolfo aí, ele fez a máxima tanto no candle como na sombra. Você se refere a qual máxima? As duas foi a mais Essa importante. aqui. A da Na sombra. verdade, ele fez máxima e mínima, né? Ah, tá. Mas isso aqui que é importante, ó. É porque não tem como voltar atrás no desenho. Mas o fato dele ter feito a máxima significa que ele tentou subir. E ele engolfou tudo. Isso aqui é venda. A probabilidade de stopar é muito pequena. Muito pequena. Isso é de... Agora, presta atenção. Vamos ser bem sinceros, gente. Deixa eu apagar aqui. O que é que eu luto com vocês? Pra vocês entenderem. Para que vocês possam ter uma assertividade como eu tenho. Ganhar dinheiro mais do que eu ganho, tem muito aluno meu que faz, tá? Mas assertividade é difícil. Então vamos lá. Para que vai ficar tentando achar fundo, topo aqui, padrão MW? Esquece isso aqui, ó. Esquece isso. Tem fundo, topo aqui? Tem. Tá? Mas esquece, quem está começando, faz assim, ó. Esquece isso aqui. O que é que sobra aqui? Então, uma seta bem grande aqui, ó. Claro demais. Dinheiro no bolso. E aqui?
Olha só que legal. Lembra que eu tinha um fundo aqui embaixo? Vamos lá. Que eu tinha uma região aqui que a gente tinha traçado aqui, ó. Seria uma região importante. Por que é importante aqui, Rocha? A gente já viu, ó. O mercado segurou, rompeu, ajustar um pouquinho para baixo. Ó, quantas vezes ele segurou aqui nessa região? Essa linha é importante. Aí vamos para cá. Vou fazer de novo, tá? Se vocês começarem a esperar, paga isso aqui. Eu nem olho isso, gente. Eu fico só esperando isso. O mercado vai te dar todos os dias 2, 3. Não fica tentando adivinhar, não. Olha só isso aqui. Testa essa linha. Sombra para baixo do candle é força compradora. Engolfo lindo. Pega esse máximo que foi o candle maior, vazou ele. Ó, deriva de alta, marca aqui a máxima. Qual é o problema da gente operar isso e ganhar dinheiro? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Por que que a gente fica tentando encontrar aqui, inclusive, nisso? Eu entendo que você é um cara que está buscando fazer leitura e tudo, mas é isso aqui, irmão, que a gente tem que buscar e sempre aparece. Deu quantos pontos, Rocha, essa operação aí? Ó, essa daqui, para a média móvel, para esse fundo aqui, ó, tá vendo? 8 pontos. Lindo. 8 pontos. Essa venda aqui, até pelo menos aqui a média móvel, mais 9. Então, um contrato só R$ 80 aqui, 90 aqui, um mini contratinho. Então, a gente tem que buscar isso, gente, tá? O mercado vem de novo, perde o fundo. Quer arriscar? Venda aqui, ó. Venda aqui e não compra. Teve gente que quis comprar aqui, dá uma olhada nisso aqui, ó. Como é que eu vou comprar aqui? Ah, porque aqui é fundo. Sim, querido, eu tenho aqui os ursos empurrando. Eu tenho os ursos empurrando aqui, ó. Faz esse candle, o cara quer comprar. Esquece, ele tem que se livrar da LTB. A LTB é muito forte, muito forte. Tem que se livrar da LTB e depois meter o quê? Pressão compradora. Não E teve fez esse como. candle a semana no seguinte. E aqui, ó, não passou. Aí o cara disse que a análise gráfica não funciona, pessoal. Como não funciona? Porque uma vez estopou, porque em 8 vezes que você fez o trade tomou um stop, como não funciona? A dificuldade está na mente, não é no gráfico, ok? Porque a gente fica tentando encontrar chifre na cabeça de cavalo, porque a gente fica tentando descobrir o segredo da pirâmide do Egito, os mistérios de Mona Lisa. Para de fazer isso. Olha isso aqui, cara. Isso é padrão de livro. Olha isso aqui. Aparece sempre. E se eu puxar aqui gráfico de vários e vários dias, eu vou te mostrar que vai aparecer. Só que o cara quer operar de 9 a 10 horas da manhã, quer fazer R$ 300. Pode tentar, mas você não vai conseguir avançar nunca. Porque eu fico só observando, né? Não tinha aquela gíria do ano passado, estou só observando, né? É isso que a gente tem que fazer no mercado, esperar, gente. Olha só, fundo duplo com esse padrão aqui, né? Vem aqui. Tentou até rasgar um pouquinho, não conseguiu, né? Vai comprar aqui, teve gente que comprou, pelo amor de Deus. Quer vender, venda aqui, ó. Perdeu aqui 3 toques. Dava para vender aqui? Tava também, ó. Um golfozinho, tá vendo a mesma coisa, só que bem mais, né, discreto do que esse. E esse engolfo aqui, né, ele tá... Agora você disse, por que poderia vender, Rocha? Por isso aqui, ó, olha o fundo aqui, foi rompido. Olha isso aqui. Onde deu esse padrão? Quer vender, vende aqui. Para vir buscar o quê? O fundo. Stop aqui em cima. Certo? Então, não deu nada errado na análise do dólar hoje. Entraria aqui? Não.
porque ele não engolfou e não tocou aqui no suporte. Eu opero muito pouco dólar, tá, gente? Entraria aqui, sim. Entraria aqui, sim. Sou obrigado a entrar aqui. Entraria aqui, talvez. Tá certo? Entraria aqui nesse fundo, nessa queda, talvez. Mas aqui, ó, esse topo, venda, faria sem medo de errar. Esse fundo, compra, faria sem medo de errar. Talvez vendesse aqui, se eu precisasse, né? Se eu tivesse aqui negativo e tudo, venderia aqui, certo? Compraria aqui, não. Mas eu teria feito 1, 2. Essa venda aqui faria só se eu precisasse. Mas essas duas entradas aqui eu faria com certeza. O que é que eu faria mais do que aqui? Nada, porque não tem mais nada para fazer. Nada para fazer. Beleza? Aí o cara está tentando encontrar aqui um fundo duplo. Espera aí, pessoal. Esquece isso aqui. Entendeu? Esquece isso aqui. Vamos tirar essas coisas, essa sujeira aqui. Até essa queda aqui meio travada, vamos tirar. O que é que sobra aqui, ó? Olha só que coisa linda. É isso que a gente tem que buscar. E para isso, a gente tem que ser capaz de fazer uma única coisa e esperar. Espere o mercado te convidar para a festa. Vai valer a pena. O jogo do day trade é dentro da mente. Ok? É o que eu sempre digo. Nós temos uma boa notícia para dizer para você. Você quer ser day trader? Só depende de você. Agora eu tenho uma má notícia. É exatamente essa. Só depende de você. Porque é mais fácil a gente depender dos outros e as coisas acontecerem na nossa vida do que de nós mesmos. Porque a gente tem, né, uma série de buscas, uma série de fantasias, uma série de coisas que a gente coloca na cabeça, desconstrói isso tudo. Olha só, eu só quero isso, essa clareza de movimento. Acabou. O resto, apague, por favor. Pega esse light shot aqui que eu uso e faça isso, certo? Isso. E olhe só para esses movimentos, beleza, pessoal? Vamos encerrar nossa aula hoje aqui. Show. Galera, obrigado mais uma vez aí pela presença. A gente tem percebido que tem vindo menos pessoas aqui no ao vivo, né? Porque agora, como está no YouTube, a grande maioria do pessoal está fazendo, está assistindo depois. Mas obrigado pela participação de vocês. Tiago, é bom te ver aqui. Você é uma figura nova no nosso grupo, muito querido. Sandra, adorei você estar aqui com a gente. Marta, e todos vocês, amigos. Felipe, sempre Valeu, Rocha. Boa noite. um cara que dá sempre um apoio para mim lá nas redes. Daniel também sempre presente, sempre corrigindo meus erros. Continue assim, Daniel. Tá? Gosto disso. Né? Valeu, Rocha. Até a próxima. Ezequias, meu amigo, Vinícius, um abraço a todos. Rui, estaremos juntos semana que vem. Amanhã eu estou indo para Aracaju fazer um treinamento lá. Tá? Vou viajar à tarde, volto segunda-feira. Talvez à tarde eu não possa estar com você na comunidade, mas fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Um abraço, gente. Licença, pessoal.